Bom dia, mais um estudo do Vem Segue. Hoje eu vou compartilhar aqui segundo Nef, capítulo 16, do versículo 5 ao versículo 8. Na designação do Vem Segue da semana passada foi segundo Nef, do capítulo 6 ao capítulo 10. Jacó ele havia recebido uma designação do seu irmão Nef, de pregar algumas palavras de Isaías e explicar ao povo. A designação do Vem Segue nessa semana ela é bem extensa. Começa em 2 Nef, capítulo 11, e vai até o capítulo 25. Desta vez, quem vai estar lendo as palavras de Isaías e explicando é Nef. Bom, e aqui o capítulo 16 dá para nós compararmos com Isaías capítulo 6, na qual tem um chamado profético ali de Isaías. Como Isaías ele foi chamado para ser um profeta. Então aqui conta que Isaías ele teve uma visão. Ele viu o Senhor, ele viu Deus sentado em seu trono. Ele viu um altar e ele viu também anjos, serafim ali em volta do Senhor. E ele se sentiu muito oprimido quando ele teve essa visão. Ele se sentiu oprimido por causa de seus pecados e por causa que ele vivia no meio de um povo que tinha pecado. Então ele se sentiu muito preocupado com isso. Vamos ver aqui, do versículo 5 ao versículo 8. Diz assim: Então disse eu, ai de mim, pois estou perdido, porque eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Pois os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz. E com ela tocou minha boca e disse: Eis que isso tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada e purgado o seu pecado. Então imagina ali o alívio que Isaías sentiu, porque ele se apresentou perante o Senhor e ele estava com os pecados e ele se sentiu muito oprimido. Então quando aquele anjo veio e tocou nele com a brasa viva nos lábios e falou: os seus pecados estão perdoados. Imagina o alívio que Isaías sentiu. Então no versículo 8 diz o seguinte: ele ouve uma voz. Bom, diz assim, E também ouvi a voz do Senhor, que dizia: A quem enviarei? A quem há de ir por nós? Então disse eu: Eis-me aqui, envia-me a mim. Então ele ouviu uma voz, podemos reparar que a voz não estava falando diretamente para ele, mas mostrou uma necessidade. O Senhor falou: olha, essa voz dizia, a quem nós vamos enviar para ensinar arrependimento a esse povo, para que esse povo volte o coração de novo para mim, Então ele viu a necessidade ali de chamar um profeta, alguém para chamar o povo ao arrependimento. Isaías, ele estava se sentindo tão grato, por o Senhor ter perdoado os pecados dele, tinha tocado ali com a brasa, ele sentiu um grande alívio, que nessa maneira ele se apresentou na hora, quando o Senhor: a quem enviarei, E aí ele falou: envia-me a mim, envia-me a mim. Ele sentiu tanta gratidão que ele quis servir ao Senhor. Tá bom? Então eu só queria falar que a mensagem de hoje é sobre gratidão. Jesus Cristo, ele realmente morreu por nossos pecados. Tá bom? Ele foi crucificado, ele foi morto por nossos pecados. Nós devemos ter gratidão por esse sacrifício que Jesus Cristo fez. E uma das maneiras que nós temos de demonstrar essa gratidão é fazer como Isaías aqui, se apresentar para fazer o trabalho do Senhor, Muitos jovens fazem missão, se apresentam ali, fazem uma missão para servir ao Senhor, servem na igreja. Uma das maneiras que nós temos de compartilhar o Evangelho, o presidente Uftdor falou sobre compartilhar nas mídias, nas redes sociais. Então nós podemos pegar esse vídeo, por exemplo, compartilhar com outros amigos, compartilhar com outras pessoas. Eu tenho aprendido muito também com o canal Primária Brasil. Vai lá nesse canal, vale a pena conferir o conteúdo, dá um like, se inscreve no canal também. Então eu só gostaria de compartilhar essa mensagem, que é de gratidão. Assim como o Senhor perdoou, Ele pagou pelos nossos pecados, nós devemos fazer como Isaías, se apresentar para servir ao Senhor em gratidão do que Ele fez por nós. Então eu deixo essa mensagem em nome de Jesus Cristo. Amém. Até amanhã.